Olá, nós somos alunos da Universidade Maria Auxiliadora de Asunción, Paraguai. Vamos falar sobre o capítulo 19 de Guyton, sobre a função dominante de los riñones em el control a largo plazo de la presión arterial y la hipertensión, el sistema integrado de regulación de la presión arterial. Eu sou José Magalhães, minhas companheiras são Vanessa Valéria, Laiane Cardoso e Adriana Fischer. Nuestra professora é a doutora Maria José da Oliva. O presente trabalho tem a finalidade de descrever os mecanismos que atuam em los riñones para o controle da pressão arterial a largo plazo. Controle de água, controle de sal, controle por el complexo renina, angiotensina, aldosterona, a função reduzida de los riñones ante alguma alteração de sua forma e como hace para manter a homeostase perfeita. Sistema de líquidos renal corporal para o controle da pressão arterial. O sistema de líquido renal corporal para o controle da pressão arterial atua de forma lenta, pero muito poderosa, de los seguintes modos. Já sabemos que o primeiro que age quando a pressão arterial se queda aumentada são os quimiorreceptores e os barroreceptores. Acá em este capítulo vamos falar sobre a função de los riñones a largo plazo. Se o volume da sangre aumenta e a capacitância vascular não se vê alterada, a pressão arterial também aumenta. A sua vez, o aumento da pressão faz com que os riñones excretem o excesso de volume com que a pressão se normaliza. Podemos escrever este gráfico. Vimos que a curva da pressão, essa barra, está a 60, ou seja, 0% de diurese. Não há diurese, porque a pressão está baixa, então os riñones tem que manter os líquidos. Quando se queda aumentada hasta 180, vemos também que a curva asciende e a diurese aumenta até 8 vezes de sua normalidade, para que haja a homeostase e a pressão se quede normal. Em esta figura se mostram os resultados de um experimento em perros, em los que se bloquearam primeiro os mecanismos de reflexos nerviosos, que são os barroreceptores e os quimiorreceptores, do controle da pressão arterial, e se elevou bruscamente a pressão arterial infundindo 400 ml de sangue por via intravenosa. Ou seja, aumento da sangue, aumentou o gasto cardíaco, podemos ver em essa figura. Aumentando o gasto cardíaco, elevou a pressão arterial. Os riñones, em seguida, fazem com que a diurese aumente. Aumentando a diurese, que acontece? O gasto cardíaco diminui, por consequência, a pressão arterial também diminui. Se hacemos um dibujo sobre este que eu comentei, podemos descrever assim: o excesso de líquido extracelular aumenta o volume da sangue, aumentando o volume da sangue, aumenta a pressão arterial. Uma vez aumentada a pressão arterial, aumenta também a eliminação final de água e sal, através da natriurese, que é a excreção de sal, e através da diurese, que é a excreção de água. Soy Laiane Cardoso y voy a dar continuidad a nuestro tema. Bueno, hay medios para que ocurra el aumento de la presión arterial a través del aumento del gasto cardíaco. Y esos medios están dentro de un mecanismo global que van a llevar a dos efectos diferentes. El efecto directo, que é quando a pressão arterial é diretamente aumentada, e o efeito indireto, que passa por umas duas etapas: a autorregulação e, por consequência, o acúmulo da resistência periférica total, o aumento da resistência periférica total. A autorregulação é um mecanismo que vai contrair os vasos sanguíneos, e esse sistema regula o fluxo sanguíneo do próprio tecido, produzindo o aumento da resistência periférica total e, por consequência, aumentando a pressão arterial. Entonces,
que causa o aumento do volume de líquido extracelular? O principal exemplo é a sal. Já sabemos que o alto consumo de sal causa o aumento da pressão arterial. O excesso de sal se acumula em organismo, produzindo o aumento por duas razões básicas. Quando se acumula a sal, ocorre o aumento da osmolaridade do líquido, que então vai estimular a sede, fazendo com que a pessoa beba mais água e, por lo tanto, aumenta o volume de líquido extracelular. A segunda razão é a maior quantidade segregada de hormona antidiurética, que é consequência, é provocada por la osmolaridade. A hormona antidiurética vai provocar a diminuição do volume excretado de urina, causando também o aumento do volume de líquido extracelular. Então, o aumento da pressão arterial pode dar a hipertensão crônica. Que é a hipertensão? A hipertensão é quando a pressão arterial média está mais alta que seu valor normal. Está relacionado com alguma alteração na função renal. Uma pessoa com hipertensão pode ter diversos problemas de saúde e hasta reduzir seus anos de vida. Em Paraguai, por exemplo, a prevalência de hipertensos é de 46,8%. Aproximadamente cerca de 5 a cada 10 paraguaios têm a pressão arterial elevada. E há efeitos que são letais quando se trata de la hipertensão, como a insuficiência cardíaca, que é generada pelo excesso de la carga de trabalho sobre o coração, que pode provocar um ataque cardíaco. O segundo efeito é a insuficiência cerebral, em qual a hipertensão pode dañar algum vaso sanguíneo importante do cérebro, causando, por exemplo, ictus isquêmicos, ou conhecido como infarto cerebral, que pode generar parálise ou algum transtorno grave. O terceiro efeito é sobre a insuficiência renal. A hipertensão pode lesionar os riñones, causando uremia ou a morte. A hipertensão por sobrecarga de volume é um tipo de hipertensão e é generado por el acúmulo do volume de líquido extracelular. Ocorre em casos de diminuição da massa renal, em pacientes com riñones artificiais e também por excesso de aldosterona. Bueno, soy Adriana Kathleen Stelling Fischer. Hablaré sobre el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina es el sistema que el riñón utiliza para regular la presión arterial y el volumen del líquido extracelular. La renina es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado, o sea, cuando tenemos un caso de hipotensión. La renina se sintetiza y almacena en forma inactiva, llamada como prorenina, en las células juxtaglomerulares. En la figura miramos ahí las células juxtaglomerulares en color azul, que están ahí pegadas a las arteriolas, principalmente las arteriolas aferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un cuadro de hipotensión, las células juxtaglomerulares van a detectar la hipotensión y van a actuar liberando la renina para que la renina pueda hacer su función. Y bueno, cuando la renina es liberada en caso de la hipotensión, la renina va a actuar va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una enzima que está inactivada. La renina va a activar el angiotensinógeno y él va a formar la angiotensina 1. La angiotensina 1 es un polipéptido vasoconstrictor leviano. Se va a convertir en angiotensina 2, que ya es un polipéptido vasoconstrictor
de grande potencia. Esta conversión se da a cargo de la enzima convertidora de angiotensina, también conocida como la enzima ECA, que está en el endotelio de los pulmones. Y bueno, ¿qué va a hacer? La angiotensina, que es un vasoconstrictor bastante potente, va a actuar de dos maneras, haciendo la vasoconstricción y haciendo la retención renal de agua y sal. ¿Todo eso para qué? Para aumentar la presión arterial. Cuando llegamos a la presión adecuada, ideal, entonces tenemos una acción de la angiotensinasa, que es una enzima que va a inactivar la angiotensina 2, para que el organismo no esté todo el tiempo así se activando y aumentando su presión. Y bueno, entonces, durante la presencia del sangre, de la angiotensina 2 en el sangre, que actúa más o menos por volta alrededor de unos 12 minutos para quedar con la presión arterial adecuada. Entonces, cuando está en sangre, actúa de las dos maneras, de la vasoconstricción, que es muy rápida, y el descenso de la excreción tanto de sal como de agua por los riñones, que es un efecto más a largo plazo, actuando arriba del volumen del líquido extracelular. Muy bien, entonces acá en la figura miramos ali en el numerito 4, donde habla que la angiotensina va a actuar de estas dos maneras que comenté anteriormente, aumentando la presión arterial a través de la vasoconstricción de los vasos y actuando sobre la glándula adrenal, aumentando la producción de aldosterona. Y cuando la aldosterona está aumentada, ¿qué hace? Hace una retención hídrica, aumenta el volumen de líquido extracelular y consecuentemente tenemos un aumento de la presión arterial a largo plazo. Y bueno, en esa figura que miramos ahora, acá es el efecto al revés, es un mecanismo de retroalimentación del sistema renina-angiotensina. Acá tenemos un aumento de la ingestión de sal, un aumento del volumen extracelular, eso hace con que la presión también aumenta y la vasoconstricción también. Entonces vamos a tener que tener un descenso de la renina y la angiotensina para que haga con que la retención de sal también tenga ese descenso y consecuentemente un volumen extracelular casi a lo normal y un retorno de la presión arterial casi a la normal. Entonces, la función más importante del sistema renina-angiotensina es permitir que la persona ingiera cantidades o muy pequeñas o muy grandes de sal y no provoque cambios en la presión arterial y tampoco en el líquido extracelular. Él está todo el tiempo haciendo el equilibrio si ingerimos mucho sal o si ingerimos poco sal. Tu micrófono, Vanessa. Olá, mi nombre es Vanessa Silva. Yo voy a hablar sobre otros tipos de hipertensión provocadas por combinaciones de volumen y vasoconstricción. En primer lugar, voy a hablar sobre la hipertensión en la parte alta del cuerpo causada por la coartación aórtica. ¿Qué es eso? Es un bloqueo de la aorta en el punto distal de las ramas que desciende de la aorta, así dirige hacia la cabeza y los brazos, pero es proximal a las arterias renales. Esta situación se conoce como coartación aórtica. ¿Y cuál será la consecuencia de eso? Como consecuencia, la presión arterial en la parte superior del cuerpo es en media 40 a 60% más alta que en la parte inferior. ¿Y cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo de esta hipertensión de la parte alta del cuerpo es casi idéntica de la hipertensión de Goldblatt con un riñón. O sea, esta disminuição del volumen produce la formación de renina, que va a generar angiotensina 1, que genera angiotensina 2, causando una vasoconstricción y generando una retención de la sal y de líquidos. ¿Cuáles las funciones de la autorregulación en esta hipertensión por coartación aórtica? Una característica de la hipertensión por coartación aórtica es el flujo sanguíneo de los brazos, donde la presión puede ser un 40 a 60% por encima de lo normal. Es casi exactamente normal.
El flujo sanguíneo de las piernas, donde la presión no está elevada, también es quase exatamente normal. Y Gaito nos hace una pregunta. ¿Cómo puede ser esto si la presión de la parte superior del cuerpo es un 40 a 60% mayor que la parte inferior? ¿Será por las sustancias vasoconstrictoras o será por el sistema nervioso que inerva esses territórios? Bueno, não se dá por las sustancias vasoconstrictoras e nem tampouco por los nervios que inervam esses territórios, porque tanto las sustancias como los nervios que inerva esse território percorre a parte superior igualmente que a parte inferior. A resposta razoável é que se desarrolla uma autorregulação a largo prazo quase tão completa que os mecanismos de controle do fluxo sanguíneo local han compensado quase 100% das diferenças de pressão. O resultado é que o fluxo sanguíneo local se controla quase exatamente igual, pero de acordo com as necessidades de los tejidos e não de acordo à pressão arterial alta ou baixa. Hipertensão, agora vou falar sobre hipertensão e la pré-eclâmpsia, ou toxemia del embaraço. ¿Sí? Esse tipo de hipertensão é um tipo que 5 a 10% das embaraçadas vão desenvolver em el embaraço, é conhecida como pré-eclâmpsia e também denominada toxemia del embaraço. Como se sana esse tipo de hipertensão? Esse tipo de hipertensão geralmente se remite logo após o nascimento del bebê e que provoca, se crê que a causa é por la isquemia de la placenta e liberação de consequentemente de fatores tóxicos por uma placenta isquêmica, pero todavia não se conhece as causas exatas. E qual a principal forma de prevenir? É que a embaraçada quede com um peso adequado, porque o sobrepeso em el embaraço desenvolve, altera as funções metabólicas, desenvolvendo assim a pré-eclâmpsia, ¿sí? Que é uma complicação associada à hipertensão. Outras anomalias que podem contribuir à hipertensão na pré-eclâmpsia é o engrossamento de las membranas glomerulares renales, que está causada por um processo autoimunitário que também reduz a filtração glomerular de los líquidos, haciendo com que o nível de pressão arterial renales requerido para formar normalmente a urina se eleve e, consequentemente, também se eleve a pressão arterial general a largo prazo. E agora vou falar sobre a hipertensão neurógena aguda. Bueno, essa hipertensão é uma hipertensão provocada por uma potente estimulação do sistema nervoso simpático. Um exemplo desse é quando a pessoa queda por um largo prazo excitando o sistema nervoso simpático em um quadro, por exemplo, de ansiedade. Então, vai generar assim essa hipertensão aguda. E outras formas também de generar esse tipo de hipertensão é quando se corta os nervos procedentes de los barroreceptores ou quando destrui o trato solitário a cada lado do bulbo raquídeo. E agora vou falar da hipertensão por causa genética. Essas hipertensão não vou dar muita ênfase nela porque é muito rara. De todos os tipos, 1% solamente vão generar esse tipo de hipertensão. Hipertensão essencial primária é um tipo de hipertensão que está estreitamente ligada a pessoas com uma vida sedentária e sobrepeso, ¿sí? Temos as características desse tipo de hipertensão, que vou deixar aí para que vocês possam ler, porque acá não me queda tempo. E o que significa esse termo essencial ou primária? Simplesmente que esse tipo de hipertensão, todavia, não tem causas conhecidas. Estreitamente ligado com sedentarismo e sobrepeso, pero não é assim uma causa específica.
Tratamento, os tratamentos vão desde um câmbio radical de vida, onde a pessoa não tem que ter exercício físico, câmbio em sua alimentação, ingestão de pouco sal, há também pérdida de peso. E tem casos que pacientes não podem ter a perda de peso, então vai ser indicado os fármacos, que são duas classes que temos, os diuréticos e os vasodilatadores. Conclusão. Concluímos nesse trabalho a importância de los rinones em el equilíbrio da pressão arterial, em lo mantenimento da pressão arterial, também de las sustancias como renina, angiotensina 1, angiotensina 2, a importância dessa substância nessa regulação e do sistema nervoso central. Graças por sua atenção.